voltamos para o último vídeo da série Dissolução da Sociedade Limitada. A rigor, sociedade contratual, como a gente já falou. Muito bem, continuando nesse nosso caminho, esse último vídeo vai falar então das últimas causas de dissolução total. Nós já vimos a dissolução em decorrência do prazo, na sociedade a prazo determinado, e com relação à vontade dos sócios. Agora faltam mais 5 causas, tudo bem? 3 oficialmente legais e 2 que a gente discute, a doutrina traz e a gente tem de fato algumas possibilidades. Mas vamos lá. A terceira causa de dissolução diz respeito à inexequibilidade do objeto social, ou o seu exaurimento. O que seria um objeto inexequível? Bom, nós já passamos por várias atividades que, em razão do avanço tecnológico, deixaram de existir. Eu não vou me lembrar muito, porque eu sou muito mocinho, eu sou jovem e não sei de muitos exemplos, mas dizem, por exemplo, que nós já tivemos empresas de filme fotográfico. Já tivemos empresas que produziam discos para telefone. Já tivemos empresas que produziam fichas telefônicas. Já tivemos empresas que produziam fita para máquina de escrever. Ué, é só você passar aqui em São José dos Campos, você vai ver a Kodak e a Fujifilm, que eram grandes empresas multinacionais, fecharam suas portas aqui. Ok, elas operam em Manaus com a rede digital e tudo mais, mas aqueles filmes analógicos, aquilo lá acabou. É basicamente um objeto inexequível, as atividades vão sofrendo determinadas evoluções e aquilo vai ficando para trás, não é? Assim como acontece, por exemplo, com câmera digital, né? Só quem é profissional hoje em dia busca uma câmera digital, é mais fácil você pegar um telefone de última geração, um celular de última geração, desculpa, denunciei a minha idade, um celular de última geração, ele vai ter a foto vai ter muito mais qualidade do que uma outra câmera comum semi-profissional, por exemplo, né? Enfim, pode ser então que aquela atividade venha a ser dissolvida porque o seu objeto deixa de ser executável, deixa de ser alcançável, perde o objeto, ele é exaurido, não tem mais o que fazer com aquele objeto. Geralmente essas causas estão vinculadas ao avanço tecnológico. Eu dei alguns exemplos aqui e vocês vão pensar em vários outros, tudo bem? Que de fato tornam o empreendimento completamente inócuo. Eu vou continuar com uma atividade em massa de produção de filme analógico, de filme para câmera fotográfica. Eu tenho certeza que vocês não sabem nem colocar um filme numa câmera. Vocês não sabem nem como revelar um filme. Sim ou não? Querem ver um outro exemplo? Tudo bem, é meio cíclico, né? Igual fita cassete, agora tá voltando. VHS, videocassete. Já pensaram nisso? Vocês não são dessa época de colocar papelzinho no cabeçote da fita cassete para gravar por cima. Vocês nem sabem o que é isso. Eu também não sei. Os meus irmãos que são mais velhos me contaram que faziam isso, eu não sei não. Enfim, já sou da época do Blu-ray, do DVD, tudo bem? DVD, ainda tô velho, né? Com tanto screen por aí, eu sou DVD. Mas ok, não adianta, tem coisa que não adianta querer mentir. Então, essa inexequibilidade ou esse exaurimento do objeto social tem a ver com isso. Aquilo que se explora com a atividade deixa de ser producente, deixa de ser bom, deixa de ser ativo para a empresa. A empresa deixa de existir porque aquilo que ela sabia fazer não é mais vendável, não é mais útil, tudo bem? Por conta disso, então, ela também pode ser dissolvida. Depois, aquela regra de unipessoalidade. Vejam, nós sabemos que a sociedade limitada pode ser unipessoal, tudo bem? Mas ela tem que ser formalmente unipessoal. Isso quer dizer que, se houver dissolução parcial e restar apenas um sócio em uma sociedade limitada comum, ele deve obedecer essa regra que nós vamos dizer aqui, que a gente já falou na sala de aula. Na unipessoalidade,
quando apenas um sócio fica na sociedade como sócio remanescente, eu não estou falando da Eireli, não estou falando da sociedade limitada unipessoal, que já nasce com um sócio só. Eu estou falando de uma sociedade que tinha vários sócios e em razão de uma dissolução parcial, ou seja, eram 5 sócios, 4 morrem num acidente, credo, Deus me livre. 4 morrem num acidente e fica só um. Bom, esse um tem 180 dias para regularizar a sua situação de unipessoalidade. Como ele regulariza? Bom, ou ele adota, a gente já falou sobre isso, ou ele adota é ótimo, né? Ou ele admite novos sócios, ou ele regulariza a unipessoalidade. Como regularizar a unipessoalidade? Ele vai se registrar como sociedade limitada unipessoal ou Eireli. Agora, o que não pode é ele não regularizar essa unipessoalidade. Se ele estiver sob a pecha de sociedade pluripessoal com uma sociedade só, essa atividade é irregular. Ele tem 180 dias para regularizar essa dissolução que era parcial. Se ele não regularizar, é dissolução total. Vejam, eu não estou dizendo que isso afete a sociedade unipessoal e a Eireli, porque elas já nascem com uma pessoa só. Eu estou falando da hipótese de sociedades pluripessoais que passam a ser ou ter um sócio só e que precisam, por isso, se regularizar em 180 dias. Ok? Já tínhamos falado sobre isso lá atrás, quando a gente falou da questão da manutenção das sociedades, da sociedade regular ou não. Tudo bem? Eu disse a vocês então que, aliás, eram exceções à pluripessoalidade, não é? Ok, a sociedade unipessoal, essa duração por 180 dias é aquela subsidiária integral. Lembraram da subsidiária? Cadeirinha, 4 SAs, uma vai tomando o capital social da outra, até que uma só fica embaixo com 100% das ações. Vocês vão lembrar disso, né? Então essas são as hipóteses que permitem unipessoalidade até 180 dias, porque depois de 180 dias, aquela sociedade que era pluripessoal vai ser dissolvida. Ok? Beleza. Depois, anulação ou cancelamento de registro. Essa anulação ou cancelamento de registro pode se dar por ordem administrativa, no caso da própria junta comercial, quando ela identificar algum tipo de fraude de registro, e obviamente por ordem judicial. Obviamente, se o registro é cancelado, a sociedade não para de pé. Se houver cancelamento do registro, a atividade empresarial também será dissolvida, tudo bem? Muitas sentenças vão impedir o exercício empresarial e isso muitas vezes se dá para a pessoa dos sócios e não para a sociedade. Quando houver uma declaração de anulação de registro ou de nulidade de registro, essa declaração judicial tem que ser específica. Tem que dizer da dissolução total da sociedade, sob pena de ficar restrita somente ao sócio que eventualmente tiver sido afetado. Então, se houver anulação ou cancelamento de registro, esses efeitos devem ser declarados especificamente no ato que anulou ou cancelou o registro. Beleza? Ótimo. Bom, existe também a possibilidade dos contratos preverem formas ou circunstâncias em que a sociedade vai ser encerrada. Alguns contratos podem prever, por exemplo, olha, se essa sociedade estiver figurando com apenas 2 sócios, ela será dissolvida. Nós nascemos com 5. Mas se porventura os sócios forem saindo e nós ficarmos com apenas 2, a sociedade será dissolvida. O contrato pode dispor disso. Se a sociedade tiver que ampliar o número de sócios, será dissolvida. Pode haver. Pode haver disposições contratuais trazendo condições além das condições legais que permitam a dissolução total. Óbvio, é que se chama autonomia da vontade. Ninguém é obrigado a manter-se vinculado a nada ou a ninguém. Então, obviamente, os sócios também podem estabelecer condições no contrato para que, eventualmente, possa haver outra forma de dissolução da sociedade. Claro que dentro dos limites legais, ok? Por último, a falência. Falência também é uma forma de dissolução social total. Obviamente, a gente tem que fazer uma distinção, tudo bem? A falência também pode recair sobre um sócio, especificamente, principalmente quando eventualmente ele participar de outras atividades.
Quando eu estou falando falência, eu estou falando da falência que recai sobre a atividade empresarial enquanto sociedade, no todo, na pessoa jurídica. Essa falência que recai sobre a sociedade empresária vai gerar essa dissolução. A falência é um procedimento de liquidação coletiva do devedor ou da sociedade devedora. Empresário devedor, sociedade empresária devedora. Esse procedimento de liquidação coletiva tem uma finalidade: arrecadar todos os bens do falido. Falido é o termo genérico para empresário devedor ou sociedade empresária devedora. Então, todos os bens e obrigações deixados pelo falido serão apurados, serão levantados, avaliados. Os bens serão vendidos, serão liquidados e haverá pagamento dos credores conforme um quadro, conforme uma ordem específica de pagamentos. Durante esse procedimento de falência, quem fica na administração da sociedade é uma figura chamada administrador judicial. Esse administrador é escolhido pelo juiz, quem preside o processo de falência, e é ele quem administra a sociedade. Mas ele só administra para isso, para pôr fim à sociedade e encerrá-la com o pagamento dos credores conforme ela comportar, conforme ela tenha bens para pagar todo mundo. Dificilmente paga todo mundo, ok? Não conheço um caso de falência que tenha pago todos os credores. Aliás, a falência se dá por isso mesmo, porque ela já não vai conseguir pagar todos os credores. Então, falência também é uma hipótese de dissolução total da sociedade. E aí, nesse caso, uma intervenção a pedido dos credores. Aliás, a pedido do próprio devedor também existe chamada autofalência. Esse é um assunto que vocês vão estudar só daqui a um ano, tem tempo ainda. Mas é uma hipótese de dissolução total da sociedade empresarial. Tá ok? Bom, com isso nós encerramos então essa dissolução da sociedade limitada. Nós vimos a limitada desde o seu nascimento com a Constituição, registro do ato constitutivo no órgão competente. Falamos do contrato social, da figura dos sócios, das regras de nome, falamos do estabelecimento empresarial, falamos das regras de dissolução da sociedade, falamos de regras de deliberação dos sócios. Bom, nós praticamente esgotamos o conteúdo de sociedade limitada. E eu queria agradecer a presença e a participação e a compreensão de vocês nesse momento tão difícil para todos nós. Eu tenho visto a dedicação de vocês, a vontade de continuarem aprendendo cada vez mais. Eu quero me colocar mais uma vez à disposição de vocês, quero pedir desculpas por eventuais equívocos, por eventuais ausências, por eventuais, enfim, deslizes que tenham ocorrido. Peço desculpas se de fato houve algum problema com relação ao sistema, ou se as aulas ficaram muito chatas com relação aos vídeos. Eu tentei fazer de fato o meu melhor. Não acabamos aqui, nós ainda vamos falar de fenômenos sociais e vamos fazer uma introdução à sociedade anônima, que é o conteúdo do nosso próximo semestre já. Vou antecipar, porque é isso que a gente faz sempre quando a gente ganha um tempo nessa matéria, tá ok? Aliás, nós temos mais dois encontros de empresarial, é o suficiente para isso, tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado, eu vou estar lá no AVA, o conteúdo já está lá com a fixação e qualquer dúvida estarei no chat. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.